Assisti a série do Bebê Rena, o Baby Reindeer, e fiquei pensando o quão complexo é um trauma. Oi, eu sou o Felipe, eu sou psicólogo, e se você não assistiu a série ainda, pode ser que eu dê spoilers dela durante o vídeo, então atenção. Nesse vídeo eu queria pensar não no personagem da Marta, mas no personagem do Donnie, do Richard Gedd. Na clínica do trauma, às vezes é mais significativo não o trauma em si, a situação do trauma, mas como as pessoas ao redor dessa pessoa que sofreu o trauma assimilam, lidam com essa informação. Em outras palavras, o trauma é relacional, depende do outro, da interpretação que o outro dá. E aí dá pra gente pensar em outro exemplo da série do Sex Education, em que tem uma personagem ali que passa por uma situação bem desagradável no ônibus. Não sei se eu posso utilizar a palavra do que aconteceu aqui nesse vídeo, mas você sabe que palavra que é essa. Ela se sente muito mal depois daquilo, mas ela tem um círculo de amizades que ajuda, que a apoia e faz com que a consequência desse trauma seja reduzida em comparação com o que a gente tem na série do Baby Reindeer, do Bebê Rena. Nessa série a gente vê uma sequência, uma grande repetição de traumas, seja com a Marta, seja com os amigos, seja com aquele roteirista lá, por exemplo, com os amigos do Donnie lá do bar. Eles não permitiram isso mais de uma vez, que o Donnie fizesse uma denúncia para a polícia do que estava acontecendo. Tem também aquela ocasião que ele mostra os e-mails e ali um dos amigos faz uma brincadeira que gera uma consequência também muito grande a partir dali. Isso também na própria polícia, num primeiro momento, que ele não é levado muito a sério. E aí você vê que o personagem, o Donnie, trava e ele mesmo entra nessa cadeia repetitiva. Você pode até pensar que ele poderia dar uma resposta diferente, que ele poderia fazer outra coisa, mas diante daquele trauma, daquela sequência de traumas, é muito difícil sair daquela cadeia. Isso para mim só começa a mudar quando ele tá lá naquele stand-up. E daquele stand-up ele relata a experiência dele, ele de fato joga tudo pra fora. E as sequências depois que ele relata, que ele transforma aquilo numa história, porque você vê que o tempo todo durante a série ele tem essa dificuldade de contar aquilo que ele estava passando. Quando ele fala, as coisas começam a acontecer de uma forma bem positiva. E você até espera um desfecho positivo daquilo. Mas aí a repetição retorna uma outra vez e ele cai no buraco de novo. Você vê que ele consegue extrair até mesmo um prazer perverso de todo aquele sofrimento que ele está sentindo. São nessas situações que você vê a importância do trabalho de um psicólogo, de um psicanalista, ao permitir a elaboração desse sofrimento, ao trazer para a linguagem tudo aquilo que está sentindo, trazendo para a linguagem, mas manejando esse sentimento e com o tempo, porque você vê que ele faz isso, existe essa tentativa depois daquele stand-up que viralizou, mas aquilo não persiste, não continua, ocorre a reaparição da Marta, ele entra, ele cai no buraco outra vez. Pra mim, essa série foi uma das séries mais interessantes no sentido de descrição do trauma. O processo todo foi muito bem feito, foi muito humano, porque às vezes a gente espera, de fato, uma resposta muito racional diante de eventos difíceis, e até ali naquele momento parecia bem racional para ele, vivendo aquela situação. Mas era complicado, é difícil você lidar com tudo isso e lidar com tudo isso sozinho. Mas me diz o que você achou da série. Eu vi que tem muita gente discutindo, elaborando, criando teorias. Conta a sua pra mim aqui do lado.